A obra tá desse jeito, galera, ó. Seguinte. Geralmente são dois. A obra tá desse jeito. Geralmente são sobrados, né? Os condomínios geralmente são igual, no mesmo formato de sobrado. Tem o térreo ali e tem os apartamentos de cima. Tranquilo. Aí o que acontece? Às vezes, geralmente quase todas as vezes, o meu patrão ele divide os apartamentos. Eu pego um de cima, então eu pego um de baixo. Antigamente era assim, no começo, era eu e ele. Eu pegava o de baixo e ele pegava o de cima. Porque o de cima geralmente é mais limpo e é melhor para trabalhar e dá para render mais, né? Porque não tem muita gente caminhando lá, esses que são de cima. Então eles são mais favoráveis. Tanto que quando eu vou começar, geralmente quem começa pega já os de cima, né? Já vai para os de cima. E aí quem chega depois, outro pintor, que geralmente é dois, né? São três pintores em cada condomínio ali da equipe. Um é por fora, né? É por fora, pintando por fora, que é a textura. E dois dentro, que é a pintura interna, que é os apartamentos de baixo, um fica e os apartamentos de cima, outro fica. Aí tranquilo, aí como eu já tava nesse ritmo aí, era eu e ele. Ele pegava os de cima e eu ficava com os de baixo. Na tranquilidade ali. Tá tudo tranquilo. Só que os de baixo, como eu falei, eles são bagunçados. Às vezes vazam os de cima, molha tudo de baixo, estraga o teto, aí tem que você tem que tampar com gesso. E o pessoal guarda material dentro, guarda bicicleta, guarda um monte de coisa dentro dos de baixo. Aí você tem que ficar pedindo para ajudante, aquela coisa toda. Tirando, mudando material. E ranha demais a massa, aí você tem que fazer de novo. Então, de baixo são ruins, né? Só que tem um porém, tem uns caras que o pintor, né? Ele quer pegar o de cima. Todo mundo quer pegar o de cima, que é mais favorável. Só que o que acontece? Na quarta-feira, foi na quarta-feira, chegou lá, né? Chegou lá o meu patrão e um pintor lá, né? E aí, ele já foi com... Tem coisa, moço, que é o seguinte, você não quer responder mal, né? Mas tem hora que, se você for muito inofensivo, a pessoa vai tipo, meio que perdendo respeito, né? Então tem hora que você tem que dar meio que uma cotovelada, não chega pra lá, né? Porque assim, o cara já veio com graça. Primeiro ele nem deu bom dia, né? Já veio com graça. Aí eu conversando lá com o meu patrão, ele falou, ó, que eu praticamente já fiz 5. Os 5 de cima. Eu pensei que eu ia ficar com os 5 de baixo. Os 5 de baixo tão ruim. Tão ruim mesmo, tão feio. Aí, mas eu caio pra dentro também, né? A gente tem coisa que a gente mata nos peitos. É o branco neve e tudo. Então, aí ele falou assim, ó. Esses 5 de baixo, eu vou passar pro outro pintor, né? E aí você vai pra outra hora, que lá é mais perto da sua casa. Quando você acabar aqui, eu falei, beleza. Aí esse outro pintor tava junto com ele, lá junto com ele. Aí ele falou bem assim pra mim. Aí você pega os de baixo, viu? Você pega os de baixo, que o de cima é meu. O cara nem terminou lá onde é que ele tá, moço. Ele tá que nem eu, ele tá numa obra ainda pra terminar. E aí ele já veio falar isso. Pra mim ir lá por de baixo, que ele vai lá por de cima. Aí assim, automaticamente, tem hora que eu não gosto de responder ninguém, nem desmerecer ninguém, né? Desconsiderar ninguém. Mas aí eu tive pra ele, rapaz, é você que paga? Aí ficou aquele segundo assim meio tenso. E aí o meu patrão ficou rindo, né? Porque, cara, o cara tem que ficar de boa, né? O cara vai falar pra mim, tipo assim, você fica com os de baixo, se lasca nos de baixo e deixa os de cima, que é melhorzinho pra mim. Quem chegar aí, o meu patrão até falou assim, não, quem chegar lá primeiro, fica com os de cima. É mole, moço. Tem hora que o cara tem que ser assim, pô. Tem uns caras que é afogar demais. Não pensa no outro, não, pô. É desse jeito. Aí veio falar isso aí pra mim, eu tive que responder ele mal. Responder mal não, né? Responder a altura, ele veio com ignorância. Felizmente, eu só fiz me defender. Aí ele ficou assim, nem respondeu, só ficou assim meio sem graça. Ele nem respondeu, agora vem, moço. Porque às vezes, você respeita todo mundo, você não anda com graça com ninguém, você não faz bagunça, né?
Você releva as coisas e tal. E olha que eu nem dou liberdade, né, moço? Eu nem dou liberdade pra esses caras fazer. Pra esses caras não, eu não dou liberdade pra muita gente, pô. Sou o cara mais tranquilo, fico mais na minha ali. E não é pra todo mundo que anda com graça, com brincadeira. Ainda mais de manhã, pô. Você nem sabe como é que foi o dia do cara. Nem bom dia dá e com graça. Falando isso. Eu vi como se fosse esse tipo de desrespeito, porque quer que o cara fique. Se eu fosse uma pessoa que acostumasse a brincar, né? Mas eu não tenho costume. Aí eu fui e falei isso aí pra ele. Quieta, moço. Tá desconsiderando o nego, é? Então tem vezes que o cara não pode ser muito inofensivo, não. De vez em quando você tem que se impor, né? Senão entra água. E amanhã estamos na área de novo, né? Amanhã estamos na área de novo. Hoje eu fiquei em casa com tranquilidade, né? Quarta-feira de cinza. Mas ontem eu tava lá, ontem. Só na camisa. O pessoal aí que vai pro carnaval, né? O pessoal arrochou no carnaval aí. Eu mesmo nunca. Na verdade, eu nunca valorizei muito carnaval, né, moço? Nunca valorizei. Quando eu era criança, eu assistia desfile de escola de samba. Já era na época daquela boa beleza ainda. E aí, eu morava com meus pais, né? Meus pais botavam a televisão lá pra assistir. Eu assistia, mas eu estudava de manhã. Eu assistia só o comecinho, já ficava com sono. Mas nunca nem gostei de assistir. Eu nunca gostei muito de assistir, muito menos de pular esse negócio. Negócio de carnaval. É umas coisas que eu tenho comigo mesmo. Não é nem ninguém que me mostrou, nem nada. Desde pequeno tem umas coisas que comigo assim, eu já vi que era uma coisa esquisita, os carnaval. Parece que a pessoa sai fora de si. A pessoa escolhe uma época do ano pra ela sair de si, né? Ela sai fora, ela, tipo assim, ela tem autorização da sociedade pra ela assim, ela se tornar outra coisa, outra pessoa, né? Aí apronta, faz o que quer, faz coisas que não. Geralmente ela não faria se ela tivesse sã, né? E aí eu mesmo nunca gostei de. Eu gosto sempre de andar sóbrio. Gosto sempre de andar sóbrio, moço. É sóbrio direto. Mas aí é isso, aí o pessoal teve. Ficou faltando nada, tem uns caras que não veio não, moço. Segunda, nem terça. Já começaram do sábado, né? Mas geralmente sábado. Na obra os caras trabalham sábado, né, moço? Depende da necessidade do cara, né? Mas já começaram do sábado, aí não vieram sábado, aí não vieram segunda, não vieram terça. Aí hoje eu não sei, né? Que eu não fui hoje. Quarta-feira de cinza, aí amanhã eu tô na área. Amanhã eu tô lá, é branco neve de tudo. Desse jeito aí, galera. Tô aqui lavando aqui uns pratos aqui, né? Aí lembrei, falei, moço, vou relatar ali um relato que aconteceu comigo essa semana. Esse meio inusitado. O cara aí com papagaiada. O cara nem é o cara que pega o serviço, que paga e vem com coisa, com piada. Então é isso aí. Falou!